Pedro, aqui vai falar para a gente sobre sobre limites que ele obteve na massa do fóton em diversos experimentos. O Pedro se doutorou aqui no CBPF, no nosso grupo, em 2017, chegou a fazer uma passagem em Heidelberg e hoje trabalha na indústria, na Zeiss. Tá gravando já? Tá, né? Não está vindo pela Zeiss, mas trabalha na Zeiss. Esse é um ponto importante. Esse é um comentário importante. Eles não estão pagando nada. Não, eles não estão pagando nada, não tem nenhuma responsabilidade, ele só trabalha lá. O CBF também não está pagando. O CBF também não, é na amizade, é só no amor à ciência. E o Pedro, depois, mesmo trabalhando na indústria, continua fazendo pesquisa e fazendo bem, diga-se de passagem, tem um excelente padrão de publicação. E ele vai falar sobre os últimos trabalhos dele, um seminário que ele apresentou na Itália recentemente, no evento lá em Pescara. Então, por favor, Pedro, o palco é seu. Muito obrigado. Bom, o seminário dele lá durou meia hora, eu acho que deve durar meia hora aqui também. E eu não vou entrar em grandes detalhes de conta, a parte técnica, porque é chato. Vou mostrar só o highlight. Então, a minha apresentação vai ter essas partes, eu vou motivar, fazer uma revisão super rápida, falar sobre 3 cenários onde você pode obter um limite para a massa do fóton. O primeiro é um experimento proposto, que não foi realizado, mas que tem um prospecto interessante, que é sobre luz incidindo sobre uma parede. O próximo são escalas sucessivas. A primeira escala no laboratório, essa é a primeira parte. A próxima parte é escala terrestre. Então, eu vou falar sobre ressonâncias de Schumann, que são ressonâncias na cavidade Terra-atmosfera. E o próximo passo, o último, é a escala do sistema solar, que é o cálculo do time delay, do atraso gravitacional devido a um potencial gravitacional, um sinal que passa perto do Sol. E no final vai ter um resuminho e um flowchart. O que você pode fazer com o que a gente falou? Bom, a primeira coisa é que assumir que a eletrodinâmica de Maxwell funciona muito bem. Desde a escala tônica, subatômica, com a QED, até escalas macroscópicas, é uma teoria excelente. E ela induz, por conta da invariância de calibre, ela leva ao fato de que o fóton não tem massa. Então o fóton é o portador da interação eletromagnética e ele teoricamente não tem a massa. Isso é bonito teoricamente, mas isso não é uma exigência experimental a rigor. E existem alguns mecanismos que permitem a geração de uma massa por fóton. Então, por exemplo, tem o mecanismo de Stuckler, você pode fazer isso via Raman, que a gente está trabalhando recentemente. E, em geral, o protótipo de uma massa por fóton é a teoria de De Broglie-Prokop, que é um bóson vetorial neutro com um terminho de massa que quebra a invariância de calibre. Existem, desde a época que isso foi proposto, no começo da década de 20, 30, se procurou por ter algum limite superior para a massa do fóton, porque a relatividade é baseada no fato de que a luz se propaga com a velocidade da luz, não a menor, não tem efeito de dispersão, não tem nada, então teoricamente a massa C0 está embutida na física. Então a gente precisa achar limites superiores para a massa do fóton. Esses limites superiores têm que ser super baixos, porque a gente não vê nenhum efeito óbvio de um desvio da eletrodinâmica normal. Então o limite atual, que na verdade não é bem um limite, mas vamos dizer que é um benchmark, é 10⁻⁸ eletronvolts. Esse dado foi obtido a partir de medidas, ou de uma modelagem de magneto-hidrodinâmica na órbita de Plutão, com a Voyager. A gente tem um instrumento que mediu o vento solar e os caras, o Hilton, teve um pseudo-limite. É um pseudo-limite porque não é 100% baseado em medidas, tem muita modelagem por trás. Mas é um valor que a gente tem que manter em cabeça. 10⁻⁸ é o valor padrão de quão baixa é a massa. Então, a teoria de De Broglie-Prokop é um quadro vetor, neutro, paridade normal, vetor usual. As equações de movimento são equações de Prokop, a gente tem um termo de massa ligada à corrente, e essa equação, se você aplicar uma derivada sobre ela, você vai ter a condição subsidiária, que é a derivada, é o quadro divergente do potencial vetor. Isso não é uma condição de calibre, apesar de parecer a condição de Lorentz do eletromagnetismo normal. Ela não é uma condição de calibre, porque o termo de massa previne que tem invariância de calibre. Mas o que essa equação faz é reduzir o número de graus de liberdade de 4 para 3. Que faz sentido, a gente está falando de um spin 1, o spin 1 tem 3 graus de liberdade, ele é massivo, o fóton é massivo,
espinho macio tem 3 graus de liberdade. Outra coisa interessante, olhando o termo de massa em si, é a escala que ele introduz. Você vê que se você levar 10 a menos 14 como uma massa, um valor típico, vamos dizer, para a massa do fóton, ela tem isso aqui é o inverso do complemento de Compton. Então, esse terminho aqui tem a dimensão de inverso de distância. Ou seja, o tamanho da massa que você está avaliando te sugere a escala espacial e a escala temporal dos fenômenos onde essa massa pode ser medida. Então, se você olhar aqui 10 a menos 14, você tem uma distância na ordem de 10 a 8 metros. Ou seja, só disso você já consegue meio que estimar mais ou menos, se o seu sistema é grande ou pequeno, qual é o tamanho do limite que você vai poder obter para a massa do fóton. Não é sempre 100%, né, a ordem de grandeza, mas já é um bom indicativo. Outra coisa interessante, que provavelmente vai ser útil no futuro, é esse parâmetro que eu defini alfa, que é a razão entre a massa, a energia, né, a inicial do fóton, sobre a energia total. Esse parâmetro ele vai aparecer sempre como um parâmetro de expansão. Ele é muito pequeno, então toda vez que a gente tiver alguma coisa, massa sobre energia, em algum momento, a gente vai expandir potências de alfa para poder tirar alguma conclusão. O que é importante nessa relação? Eu normalmente usei 10 a menos 14 como um valor mais humilde, em vez de 10 a menos 18, e o importante é notar que quando tem energia total, por causa da relação de mecânica quântica, ela depende da frequência. Ou seja, você tem uma relação com a escala de comprimento, tem uma relação com a escala de tempo. Então, o que é o experimento ideal para você detectar a massa do fóton? A massa do fóton é muito pequena. Então, você precisa de uma escala grande, frequências baixas, períodos longos. Esse é o ideal. Se você conseguir juntar tudo isso no experimento, você provavelmente vai conseguir um bom resultado para a massa do fóton. Isso vale para qualquer partícula, né? Então, se você quer medir um bóson W, que tem, sei lá, 80 GeV, se você construir um detector do tamanho do sistema solar, ele não vai ser necessariamente melhor do que o detector do tamanho da LHC. Só pelo fato de que o comprimento de onda dele típico é aquilo ali. Bom, então vamos lá. A primeira proposta do experimento. A ideia é decompor a solução para a equação de Broca em ondas planas. A solução válida, exponencial de ωt KR, e, como eu disse, é um espinho. Então, o espinho tem 3 graus de liberdade. Então, você teoricamente tem 3 polarizações, 2 transversas e uma longitudinal. Então, eu vou chamar de tipo 1, tipo 2 e tipo L, que é longitudinal. Né? Então, vocês vão imaginar uma parede e a onda está incidindo perpendicular a essa parede. O tipo 1 e o tipo 2, eles têm orientações, eles são paralelos à parede. A orientação deles é, na verdade, arbitrária, né? Você pode escolher como você quiser, você pode rodar a parede, rodar o aparato, enfim, não faz diferença. Mas o que é interessante é que se você inserir essas polarizações na equação de movimento, você obtém 2 tipos de relação de dispersão. O primeiro é para modos transversos, que são iguais, porque eles são tecnicamente equivalentes, e outro é para o modo longitudinal. O que é interessante observar? A frequência, ela depende do inverso do índice de refração, para o caso transverso, mas a frequência para o modo longitudinal, o índice de refração, ele só aparece no termo massivo. Ou seja, vamos imaginar que você joga uma onda numa placa de metal cobre. Essa onda, no eletromagnetismo normal, ela vai ter uma certa distância de penetração, né, que é o skin depth. O que essa relação de dispersão mostra é que os modos transversos massivos eles vão ser essencialmente, vão se comportar mais ou menos iguais ao eletromagnetismo normal. Num meio muito condutor, onde a condutividade é alta, esse cara aqui vai ser muito grande, a frequência é zero, ou seja, a onda vai penetrar e vai morrer, vai ter um modo evanescente, ela não se propaga indefinidamente dentro do condutor. É o que você espera do eletromagnetismo normal, mas acontece com os modos transversais na teoria de Broca. O que é mais interessante? É o modo longitudinal. Porque no modo longitudinal, o índice de refração ele só aparece no último termo. Ou seja, quando a condutividade é muito alta, quando você incide uma onda longitudinal na parede, essa onda ela vai sentir o N2 indo para infinito, vamos dizer, e ela vai se propagar com a velocidade da luz. Ou seja, não tem atenuação, não tem skin depth para o modo longitudinal. A parede condutora é transparente para o modo longitudinal. Ou seja, no limite de alta condutividade, se tiver um metal, se tiver algum sistema que tem uma condutividade muito alta, os modos transversos, eles na prática eles não propagam, eles vão ser atenuados exponencialmente.
e vão morrer em algum momento, depois de uma certa distância, né, de uma certa profundidade. Os modos longitudinais, eles não morrem. Eles se propagam com a velocidade da luz, ou seja, eles não têm esse index, é infinito. Ou seja, o que isso significa? Se eu tiver uma placa finita e eu jogar luz com as 3 polarizações, vai ter uma distância pequena a partir da qual você não vai ter modos transversos, porque eles vão todos morrer ou ser refletidos. Só que depois da placa vai sobrar só os modos longitudinais. Ou seja, a placa condutora, ela atua como um filtro. Ela joga fora a parte transversa e deixa passar a parte longitudinal. Então, se o fóton tiver massa e você conseguir medir muito bem, depois de uma placa dessas, você espera tudo que você detectar atrás vai ser efetivamente longitudinal. Então, como é que você calcula isso? Você olha as condições de contorno dos campos e dos potenciais, né? Porque agora, como vocês viram, a equação de movimento ela não depende só do field strength, né? Do FMI, que é o campo magnético e o campo magnético. Ela depende também dos potenciais, do potencial vetor e do potencial escalar. Ou seja, eles não são mais coisas auxiliares, como no eletromagnetismo normal, eles têm uma realidade física. Então você trabalha com as condições de contorno para eles, que são essencialmente iguais às de Maxwell, não tem problema. E uma coisa interessante acontece. Quando você calcula a continuidade de uma onda que incide sobre uma superfície plana, você vê que as polarizações de tipo 2 e tipo longitudinal sozinhas, elas não são consistentes. Você não consegue fechar as equações de continuidade se elas estiverem separadas, tipo 2 e tipo longitudinal. Como é que você resolve isso? Você mantém o tipo 1 ou o tipo 2, né, como eu falei, é arbitrário, um dos dois tipos transversais não é consistente. Você mantém um tipo transversal e você vai fazer uma combinação linear do tipo 2 e do tipo longitudinal. Então o que acontece? Essa combinação linear, ela satisfaz as condições de contorno. Então você, em vez de trabalhar com 2 transversos e um longitudinal, você trabalha com um transverso e 2 tipos mistos, que eu chamei, que tem uma componente longitudinal e uma componente transversal. Então, vamos deixar a parte transversal de lado, porque a parte transversal é mais ou menos parecida com o Maxwell, então não me interessa muito. Vamos calcular a taxa de transmissão para as ondas mistas. Como eu falei, as ondas mistas, você vai ter uma parte transversa combinada com uma longitudinal. A longitudinal atravessa, a transversal reflete. Ou seja, o coeficiente de transmissão dessas ondas mistas ele vai ser proporcional ao alfa a quarta. Alfa é a razão da massa para a energia, que vem justamente da parte longitudinal. Ou seja, quando você calcula qual é o tamanho mínimo de um bloco de cobre, por exemplo, para ele deixar só passar as ondas longitudinais, você obtém essa expressão bonita, que se você substituir os valores típicos, né, você pega micro-onda, 30 GHz, cobre, tem uma penetração de 4 nanômetros, e você vai ver que ela tem 10 micrômetros, uma plaquinha de 10 micrômetros, já é suficiente para blindar os modos transversos. Ou seja, tudo que você vai medir atrás dessa plaquinha vai ser longitudinal. Se você medir alguma coisa, claro. Mas essa é a largura mínima. Então, se você colocar uma parede de sei lá, 1.000 metros, com certeza você vai ter só coisa longitudinal atrás. Essa não é uma ideia original minha, eu não sonhei com isso. Isso é um modelo experimental típico de modelos que tentam buscar, por exemplo, áxions e os fótons escondidos, né? O dark photon, o deep photon, essas coisas. O que acontece? Essas teorias elas têm normalmente um escalar, um subescalar, com um vetor, no caso do deep photon, que é acoplado com o fóton normal. Então o que você pode fazer? Você pode ligar um laser muito forte aqui, ligar um campo magnético forte, e o que vai acontecer? O fóton que vem aqui, ele vai interagir com o campo magnético e ele vai ter uma probabilidade de se converter num áxion, por exemplo. Só que o áxion ele não se acopla com a matéria fortemente. Então, essa barreira aqui, na verdade, ela vai ser transparente para o áxion. Então, o áxion ele vai ser convertido com alguma probabilidade aqui. Você liga outro campo magnético forte do outro lado e aí você tem uma probabilidade de reconversão. Isso aí é o conceito experimental de vários grupos. Eu botei 3 ali, mas isso está sendo ativamente buscado. Na Alemanha tem um grupo falando isso, na França tem isso, nos Estados Unidos tem isso, no CERN tem isso. É uma busca típica de partículas novas, tipo áxion like particle, tipo deep photon. É uma coisa que está ongoing, tem vários experimentos.
Então eu peguei dois exemplos que são os mais, vamos dizer, os mais recentes, né? O ALPS 2 e o STAX. A diferença dos dois são duas diferenças, principalmente. A primeira é a potência do laser. O STAX usa uma potência na ordem de megawatt. O ALPS é só da ordem de alguns watts. E a coisa que é mais interessante, na verdade, é o comprimento de onda. Você lembra que no começo eu falei que o comprimento de onda, ou a frequência, né, tem um papel importante no que tamanho de massa você consegue medir. Então, quanto maior o comprimento de onda, melhor. Então, o STAX usa micro-ondas, da ordem de milímetro. Então, só por isso, esse experimento vai ser bem mais sensível do que o outro que usa na linha do vermelho, né? Outra coisa interessante, só para citar, é a sensitividade do experimento. Você liga um laser muito forte numa parede e você quer medir um fóton por semana atrás. Ninguém quer experimentar, eu acho, mas isso é um número ridículo. É muito, muito baixo. E mesmo sendo baixo, eles conseguem uma detecção da ordem de 10 a menos 6 fótons por segundo. Ou seja, você tem que esperar 1 milhão de segundos para medir um fóton. E se você tiver esse fóton, o detector mede. O outro detector ainda é melhor, é 1 bilhão de segundos. Ou seja, ele é ultra, ultra, ultra sensível. Então, se você calcular o número de eventos esperado e comparar com o background, né, supondo que o background domine, né, porque a gente não espera que isso seja uma coisa gritante, você obtém esse tipo de sensitividade. O SI2 ele não importa, é só a questão do limite de confiança que você vai obter. E o que é interessante olhar nessa expressão? Sem entrar em grandes detalhes. As potências. Ou seja, se você medir durante um dia ou durante 10 dias, vai fazer muito pouca diferença. O que é importante é você medir o maior tempo possível. Isso é óbvio, né? Qualquer experimento de contagem é assim. O que é mais interessante? Ou seja, melhor. Qual é a melhor chance que a gente tem de melhorar esse experimento para obter o que a gente quer? Aumentar o comprimento de onda. Ou seja, porque essa aqui é a potência mais decente que tem. Tudo ali é 1 sobre 12, 1 sobre 12, 1 sobre 6, e seria 7 sobre 6. Ou seja, você melhorando um pouquinho a sua frequência, ou o seu comprimento de onda, você melhora muito mais do que se você aumentar a sua potência por um fator milhão. É esdrúxulo. Então, esses limites, eles são obtidos dessa forma, eles são projeções, porque esses experimentos não estão terminados, então esses valores que eu usei eles são dos designs, não são os efetivos. Mas você vê que o STAX, né, que usa micro-onda, ele tem um potencial bem razoável, ele já chega a 10 a menos 11. A gente vai ver na próxima sessão que 10 a menos 14 é já o que se consegue em nível terrestre. Ou seja, um experimento do tamanho dessa mesa já tem um potencial bem razoável para obter um limite que é comparável do que usando geofísica, praticamente. Ou seja, qual é a melhor jeito de melhorar o experimento? Frequência menor, comprimento de onda maior e maior potência. Isso vale para qualquer experimento que procura por qualquer sinal vagabundo fraco, seja um fóton massivo, seja Axion, não interessa. Se você está procurando física ali no padrão, você tem que fazer de tudo para otimizar as menores coisas, porque ela deve se esconder da definição. Bom, isso é uma projeção. Agora vamos para um limite de verdade. Pode, vamos para por gentileza. Fala aí. Então, vamos dizer, no Light Shining do Wall, você tem experimento, quer dizer, quando você pensa em Axion, né, você tem então o acoplamento fóton-Axion, você tem o campo magnético que faz a transição. No caso do fóton massivo, né, no caso que você mostrou inicialmente, você filtra de modo centrifugal, faz o modo longitudinal, mas aí você não precisa de campo magnético externo, é pura luz. A pergunta quando se existe na literatura, se você conhece experimentos que tentam simultaneamente incluir uma pequena massa de fóton e ao mesmo tempo ter o Axion acoplado, ou seja, uma espécie de um light shining to wall, mas onde o fóton também é massivo e ver, obter uma razão entre a massa do Axion, que a gente espera ser muito pequena também, e a pequeníssima massa do fóton. Tem alguma coisa nesse sentido? Não sei. Eu acho que não deve ser muito difícil, porque você precisa só botar um termo de massa do fóton. Exato. Não vai mudar nada na parte do Axion. Eu pergunto por causa do efeito quer dizer, aí você coloca o campo magnético externo, né? Não sei se no fóton, como é que fica a transição fóton-Axion, se você tem um campo, a probabilidade de transição do fóton para o Axion, né?
Isso, aquela expressão da probabilidade deve mudar, né? Deve mudar. A gente tem que pensar nisso, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia imaginar. Mas até eventualmente não linear, de repente, Também. você bota o background, talvez mude, mas acho que a condição é tão pequena Sei. que provavelmente não vai fazer. Entendi. Mas também, enfim, não vale a pena, não custa tentar. Não dá, não. Acho que Não é mais ideia. Mas, vamos dizer assim, não é algo corrente. Eu acho que não. Apesar que eu acho que talvez o Mário, tipo assim, ou você tenha feito um modelo com um grid fóton e axon, não tem? Que a gente tem. Talvez seja mesmo Pode ser formalista. Você mata o mix cinético e deixa ele só a massa. Você está pensando na luz daquele trabalho com o João Paulo Camille, que vocês têm lá, eventualmente, foto massivo e Exato. axon, né? E mudar a foto. É. Tá legal, Pedro. Obrigado. Tá, obrigado. Então a gente pula agora para a próxima etapa, que é sair do laboratório e passar para uma escala terrestre. Então, o fato básico. Se você tem qualquer cavidade condutora e você liga radiação eletromagnética, essa radiação vai produzir ondas estacionárias. Ou seja, o Schumann, em 52, ele teve a brilhante ideia de pensar, a superfície terrestre, né, não o chão em si, mas 70% é água, a água tem uma condutividade alta. Ele sabia, já que existia a ionosfera, que na camada, na atmosfera super alta, tem uma ionização alta, que também é condutora. Então ele pensou, eu tenho a Terra, tenho a ionosfera e eu tenho descargas elétricas, né? Raios, trovões, qualquer fenômeno natural que injete energia. Então você vai ter algum tipo de oscilação dentro dessa cavidade. Então o que ele calculou, o que ele mostrou, é que os modos transversais, que são os modos que não têm componente magnético na direção radial, eles têm uma frequência, uma série de frequências, né? São as altas frequências, são da ordem de 10 Hz. Por que isso é 10 Hz? É porque essas ondas que são transversais magnéticas, elas se propagam em volta da Terra. Então a frequência ela vai para o inverso da circunferência terrestre. Existem outros modos, os modos transversos elétricos, que são com a frequência que depende da altura da atmosfera, que são 100 km. Então eles têm uma frequência muito mais alta, coisa de kHz. Então qual é a ideia? Uma frequência de 10 Hz e uma distância da ordem de 90 mil km já é uma escala de comprimento, como tive no primeiro slide, razoável para você procurar um efeito de fóton massivo. Importante dizer, ele calculou isso para o caso mais ideal possível. Ele considerou a Terra como sendo um condutor perfeito, a ionosfera como sendo um condutor perfeito, e ele considerou uma atmosfera vazia. Super ideal. E aí ele achou que era uma frequência de 10 Hz. Só que ali, alguns anos depois, poucos anos depois, eles mediram essas frequências, não é uma medida fácil, mas eles mediram, e aqui tem um espectrograma disso, né, intensidade versus frequência, e esses picos são as ressonâncias. E você vê que o primeiro pico, no primeiro modo, ele está em 7,8, ele é mais baixo que 10. Isso acontece por quê? Porque a atmosfera obviamente não é vazia, a Terra não é perfeitamente condutora, mas quase. Mas, enfim, o fato da atmosfera não estar vazia significa que tem absorção. E tendo absorção você tem uma remissão de energia baixa. Até que a aproximação não era tão ruim, de 10 para 8. A gente está na teoria. Mas aí o Kroll, na década de 70, ele teve essa mesma ideia de olhar a ressonância de Schumann, incluindo a eletrônica massiva. Só que ele também resolveu o problema de uma forma bem diferente do que eu resolvi, mas ele resolveu de uma forma super bem simplificada. Ele fez essencialmente as mesmas suposições que o Schumann. Ele pegou a superfície da Terra perfeitamente condutora, ele assumiu que a ionosfera tinha 70 km de altura, exato, também perfeitamente condutora, e obteve a atmosfera vazia, e obteve um limite de 10 a menos 13. Ou seja, 10 a menos 13, você lembra lá no começo que eu tinha falado, né, que o comprimento de Compton ele sugere uma escala de 10 a 8 metros. 10 a 8 metros é exatamente da ordem de 90 mil quilômetros. Ou seja, essa escala, 10 a menos 13, 10 a menos 14, é a escala que você espera para um fenômeno de escala terrestre. Só que, bom, ele fez isso com um modelo ultra cru, simplificado. Aí eu, quando vi isso, eu pensei, dá para melhorar. Como é que você melhora? Enchendo a atmosfera de ar. Só que a atmosfera não está só cheia de ar, a atmosfera é super complexa. Então você precisa de um perfil de condutividade para a atmosfera que é não trivial, é super complexo. As pessoas até hoje trabalham nesse tipo de coisa. Mas a expectativa é, se eu tenho um limite, se eu tenho um perfil de condutividade que é realístico, e
considero a atmosfera como sendo fixa com 70 km, eu vou ter um limite melhor. No final, eu já vi que isso é verdade, mas dá um certo trabalho. Então, como é que a gente começa? As equações de troca, a gente inclui a condutividade, né, o termo de Ohm, né, a massa corrente ônica, vai gerar um índice de refração complexo, que vai ser o que vai te falar sobre a condutividade. Bom, falando da condutividade, a gente tem duas partes do problema. Tem a Terra, o interior da Terra, e tem a atmosfera. O interior da Terra, ele é essencialmente na superfície água salgada, que é um bom condutor, não muito, mas né, melhor do que a atmosfera ou algo assim. E abaixo da Terra, né, indo para o âmago, para o núcleo, etc., é tudo metal. Então a condutividade do interior da Terra é muito alta. Então a aproximação que o Schumann fez, que o Kroll fez e que eu vou fazer não é ruim. A gente vai assumir que a Terra é perfeitamente condutora até a superfície. Isso é razoável. Agora, o perfil de condutividade. O que acontece? Em baixas altitudes, a gente tem íons livres. Isso vem porque o chão ele é moderadamente radioativo. Então, você tem uma porrada de transições radioativas gerando íons. Conforme você sobe na atmosfera, a atmosfera vai ficando mais rarefeita, e o Sol começa a ter uma influência maior. Então, você começa a ter elétrons livres, simplesmente porque interage mais com o Sol. E o perfil de condutividade, aqui, ele tem uma coisa que para mim é muito impressionante, né? Uma coisa que é interessante, mas é impressionante, que em 100 km de altitude, a condutividade varia 12 ordens de grandeza. É muita coisa. E esse gráfico é exponencial. Então você vê que até mais ou menos 60 km, a atmosfera ganha coisa de 10.000 no fator de condutividade, e nos 40 km acima, ela ganha todo o resto. E são duas escalas, tem uma modelagem bem sofisticada para ter esse tipo de perfil, mas é esse dado que a gente vai trabalhar. A gente vai inserir esse tipo de perfil nas equações de eletrônica dessa forma. A gente pode trabalhar a equação só para o potencial vetor, porque a gente está querendo os modos transversos magnéticos, que é a mesma coisa, a gente quer um modo que tem a frequência mais baixa. E você mostra que esse modo ele só precisa ter a componente radial do potencial vetor. Essa é uma tecnicalidade, mas é uma escolha possível, não contradiz nada na física. Então o que acontece? Você pode escrever a equação de segunda ordem, envolvendo a condutividade, e a massa do fóton aparece no parâmetro que é o reverso do comprimento de onda. Essa equação é boa porque ela é de segunda ordem e é linear, só que ela não é a equação mais adequada para você tratar o problema. Então o que acontece? Você reescreve essa equação, em vez de usar o potencial vetor, você usa a tal da impedância esférica. Impedância é só a razão do campo elétrico e campo magnético. E aí você obtém uma equação que é de primeira ordem, só que ela não é linear. Então o que acontece? A gente ganha aqui uma coisa que parece um potencial, uma barreira de potencial centrífugo, a massa do fóton aparece ali, e qual é o objetivo? A gente vai resolver essa equação numericamente. Eu não estou interessado na equação. A equação em si não me interessa, eu não quero saber qual é a impedância esférica. Eu quero ter os K's. O K é o inverso do comprimento de onda, está relacionado com a massa do fóton, com a relação de dispersão. É isso que eu quero fazer. Então, como é que você faz? Você resolve essa equação iterativamente. Você diz para ela que a atmosfera tem, vamos dizer, vamos começar em 60 km de altura, calcula o alto valor. Você compara com o experimento. A frequência está muito longe, repete, aumenta a atmosfera. Compara com o experimento, está baixo, aumenta. E você vai fazendo isso até convergir, até o teu alto valor ele ficar essencialmente estável. E aí você vê que o primeiro chute do Kroll de botar a atmosfera a 70 km de altura ele já era ruim, porque as soluções convergem todas para uma atmosfera de quase 95 km. Ou seja, ele precisava de uma atmosfera mais alta para poder bater com o dado experimental melhor. E o que acontece? Bom, a gente calcula isso, a gente obtém os valores dos altos valores, tira a massa do fóton e a gente vai comparar com o experimento. A medida que eu mostrei aqui do espectro, ele te dá as frequências. Eles medem também os fatores de qualidade. Então, uma cavidade vagabunda, né, ela tem perda, então ela tem um fator de qualidade que é finito. E o fator de qualidade é 4, 4,5, 5, os primeiros modos. Eu vou olhar só o primeiro modo. O que acontece? Se você botar fator de qualidade pela frequência, esse ponto aqui é o ponto experimental. Essa estrelinha aqui é o que eu obtenho com a massa igual a zero. Ou seja, essa modelagem que é para os padrões de hoje, para a ressonância de Schumann, é bem simples.
ela já me dá um resultado super próximo do que é observado. É excelente esse método. E agora o que acontece quando eu aumento a massa do fóton? Vai ter esse drift do valorzinho da frequência. Então eu tenho que estipular o que eu quero dizer, o que é o desvio máximo, quanto é que eu sou, qual é a minha tolerância. Eu uso como tolerância a variação da frequência, né? Você vê que isso aqui é uma curva que tem uma largura a meia altura. Então eu vou usar essa meia largura aqui como um parâmetro de quão grande a minha frequência pode ser para eu estar perto ou longe do experimento. Então, se a gente usar esse valor, a gente obtém um limite que é da ordem de 10 menos 14. Se você olhar o limite do Kroll, é um fator 10 abaixo. Ou seja, usar uma modelagem adequada para a atmosfera e resolver o problema de forma interativa, ou seja, sem fixar a altura da ionosfera, me dá uma melhoria da ordem de 10. E esse é o limite, é o melhor limite desse método até hoje. Alguma pergunta nessa parte? Então, essa aqui foi a escala terrestre, agora a gente vai passar para a escala do sistema solar. Em 64, o Shapiro ele teve uma brilhante ideia de que se você colocar um raio de luz que passa perto do Sol e ele é refletido de volta para a Terra, o tempo de viagem ele vai ser maior por causa da influência da gravidade do Sol. E ele chamou isso de quarto teste clássico, ele mesmo disse que é clássico, da relatividade geral. E de fato, ele calculou isso em 64, e em 70, ele mesmo, mais um grupo, mediram isso, eles pegaram um radiotelescópio, atiraram uma onda de rádio em Vênus e mediram o reflexo. Calcularam o tempo e mostraram, realmente é o que está previsto dentro de uma ordem de 1%. Esse método ele é tão bom que ele foi sendo melhorado, aprimorado nas décadas subsequentes, e eles usaram, em vez de fazer o reflexo na superfície do planeta, que é muito difícil por causa da topografia do planeta, eles começaram a usar as sondas espaciais. Essa Viking e a Mariner foram duas que foram para Marte, por exemplo. Mas o melhor limite até hoje é de uma sonda que foi para Saturno, que era a Cassini. E o limite, né, esse gama, para quem não sabe, isso é o parâmetro de Eddington que mede desvios dos efeitos de curvatura na relatividade geral. Na relatividade geral ela vale 1, então pelo menos 1 mede desvio. E a gente está no melhor limite atualmente, que é da ordem 10 menos 5. Então, isso desde 2002. Tem projetos futuros, mas a gente já vê que eles não são bons para o que a gente quer fazer aqui. Então, o que a gente fez? Eu e o Carlos Zarro, lá da UFRJ, a gente calculou o time delay e usou os dados da Cassini. Então, a Cassini, eles fizeram esse experimento quando a Cassini estava passando praticamente atrás do Sol. Então, esse plotezinho aqui, que é do artigo dessa aplicação, ele mostra o Sol e a trajetória da Cassini dependendo dos dias, né? E você vê que ela não passou atrás, não teve ocultação, mas ele passou muito perto. O ponto mais próximo era só 1,5 vezes o raio do Sol. Então ele passou muito, muito próximo. A geometria, eu fiz um cartãozinho vagabundo ali. Eles passaram muito perto. E eles foram espertos, porque em vez de você medir o tempo de ida e volta, eles mediram a frequência. Porque a frequência eles comparam com um laser de hidrogênio na saída, a coisa bate na sonda, a sonda reconverte, manda de volta, e você compara aquilo de novo. Então, em vez de você medir tempos, que são, em geral, muito grandes, coisa de microsegundo, né, volt delay, né, você compara a frequência, que é uma coisa que você pode medir com alta precisão. E isso está relacionado com o time delay, que você calcula por causa do efeito gravitacional. Então, o que a gente fez? O time delay tem duas partes. Uma parte que eu não vou mostrar e outra parte que eu vou mostrar. A parte que eu não estou mostrando é a parte newtoniana, que é essencialmente a distância, a linha reta. Só que o espaço está curvo. Então, você não tem como medir essa parte, porque o Sol não vai deixar de existir, então essa parte, na verdade, você não consegue detectar. Você não consegue discernir o que é gravitacional, o que não é, porque você pega o número e não tem uma diferença clara. Mas na prática, se você calcular só o time delay usando a frequência, ou melhor, se você só se concentrar na frequência, você não precisa dessa parte newtoniana, você sobra só a parte gravitacional, que é essa aqui, proporcional à engenharia. Né? Então, a gente incluiu a massa do fóton, e onde é que ela aparece? Esses dois termos eles são os típicos do efeito Shapiro. O primeiro termo, em geral, as pessoas colocam como sendo 1. Eles aproximam tudo, eles botam R0 igual a 0, dá 1 ou 2 nesse caso. E o termo que é característico do Shapiro é o log. O que acontece?
frequência em função do tempo. O que você vai medir é a variação do parâmetro de impacto com relação ao tempo. Então, se você calcular essa variação fracional, que eu chamei de Y, usando essa fórmula, você chega numa coisa que é a parte gravitacional da relação geral, né? Tem esse fator de velocidade, porque a Terra está se movendo, a sonda está se movendo, então tem um efeito de translação. E aparece a correção de massa. A correção de massa é sempre quadrática, ou potências pares, isso é um teorema. E aí você compara com os dados. Foi uma batalha conseguir esses dados. Porque no artigo original eles colocaram um plot que é exatamente esse. Só que é ilustrativo. Os pontos que estão ali não são os dados. É ridículo, a gente teve que escrever, o cara que escreveu o artigo para ele falar isso pra gente. Fala, a gente usou os seus dados e o resultado está sendo muito esquisito. Ele falou, não espanta, porque aquilo ali não é um dado. Só que em lugar nenhum no artigo está escrito que não é um dado. Botou uma pintura, então, no lugar do entendi. É ilustrativo, cara. Enfim, a gente conseguiu os dados. E esses são os dados originais. Então o que você faz? A gente, na verdade, a gente precisa ter esse dado, isso é o. Como chama? É o Doppler shift. É a diferença da frequência recebida, medida, pela frequência recebida que você espera, modelada. É isso que eles deram pra gente. A gente não está nem tão interessado na frequência que eles modelaram, porque isso não é o nosso modelo. Então você tem que subtrair esse ΔF para obter uma observação. Só que a gente pode calcular a nossa própria variação fracional desse Y. Então a gente compara, faz o Q quadrado, a precisão do negócio é ok, então não é muito ruim, e a gente obtém o limite da ordem de 10 menos 7. 10 menos 7 é frustrante, porque a gente estava nesse 10 menos 14. Qual é o problema? São dois problemas. Primeiro que essa precisão maravilhosa, 10 menos 14, é exatamente a estabilidade do laser, né, da precisão das frequências. O problema é que o efeito que você mede é 10 menos 10. Se você mede com 10 menos 14, quer dizer que a incerteza relativa, na verdade, é só 10 menos 4. Não é nada demais. É boa para a relatividade, porque eles têm bem mais dificuldades do que a gente precisa de partícula. Então 10 menos 4 é ótimo para eles, mas não é tudo que a gente queria. E qual é o pior problema? Eles usam micro-ondas. Micro-ondas tem uma frequência muito alta, então é da ordem de gigahertz. Você vê que o Stax, aquele experimento da parede, era megahertz. Aqui já é um fator 1000 maior. Então a gente estava um fator 1000 abaixo da projeção do outro experimento. Ou seja, apesar de todo esse sistema ser quase ideal para você medir esse efeito, você tem distâncias longas, você tem efeitos grandes, porque eles são amplificados pela distância, você não consegue um limite competitivo porque simplesmente porque a frequência é muito alta. Ou seja, o setup experimental ele bloqueia um limite competitivo nesse tipo de experimento. E aí foi por isso, qual é o prospecto? O prospecto é péssimo, porque as próximas missões elas não vão usar mais micro-ondas, eles vão usar laser, porque laser é ainda mais estável, ainda mais preciso. Então, para qualquer medida que seja para calcular o desvio da relatividade geral, para calcular a telemetria do satélite, laser é um padrão de ouro. E aqui eu queria só mencionar uma coisa que eu descobri, conversando com o cara do artigo, que é fantástica, que a Cassini, quando fizeram esse experimento, ela estava a 8 unidades astronômicas da Terra. A unidade astronômica é a distância da Terra do Sol, são 150 milhões de quilômetros. Ou seja, a Cassini estava a 1,5 bilhão de quilômetros da Terra. E eles mediram a posição da Cassini com uma precisão de 50 quilômetros. Ou seja, quando eles introduzirem laser, a precisão vai ser da ordem de centímetros. Então você consegue localizar a Cassini no fim do sistema solar com precisão de metro. Eu acho impressionante. Infelizmente não vai ajudar o Mas não vai caso. essa questão. Não vai ajudar, mas é maravilhoso para eles, parabéns. Bom, é isso. Só uma perguntinha, Fala. se você quiser concluir, então eu faço no final, eu só pergunto a atmosfera dessa última sessão. No caso da aerodinâmica que o Eduardo fala, vamos dizer, o índice de refração Refração efetiva. Exatamente, você tem um meio dispersivo, né? Isso influencia nesse time delay? Com certeza. Só que o problema é que eu acho que, como eu te falei, a fonte ela é controlada por um
base de hidrogênio. O base de hidrogênio tem uma transição que é ultra estreita. Né? Ela é precisa. Significa que você vai mandar uma frequência, você vai até receber uma outra frequência, um pouquinho, né, por causa do Doppler. Mas ela não vai ter, ela vai ser essencialmente a mesma frequência. Então você não vai ter um efeito dispersivo. Ou você vai ter, mas deve ser tão pequeno, tão menor do que o Doppler que você observa, que eu acho que esse seria um mau jeito de restringir a massa do fóton usando o efeito dispersivo. Se tivesse, por exemplo, dois, na verdade a Cassini usou dois limites, né? Um com 8 GHz e outro com 32. Só que a gente só usou de 8. Eu imagino que de 8 para 32, o efeito dispersivo que o Alessandro você calcula, não seja grande coisa. Primeiro pelo fato de ser GHz e depois por ser uma distância só no fator 3. É uma distância pequena. Então, não vai dar eu acho que o prospecto é pobre, infelizmente. O Alessandro me perguntou mesmo? Então, qual é o resultado? Qual é a conclusão geral da história? Obter limite na massa do fóton é legal, é interessante, só que é difícil. Porque você precisa de escalas grandes, precisa de frequências baixas, e tudo tem que convergir a teu favor, porque senão qualquer efeito mascara o que você quer observar. A melhor chance, como eu falei, qual é a melhor oportunidade? Fazer um experimento onde você tem uma potência alta, onde você tem comprimento de onda grande, o maior possível, e altas precisões, obviamente. Ou seja, você medir a massa do fóton em experimentos de laboratório, em geral, eu diria que é muito difícil, não é impossível. Aquele light shine wall, por exemplo, é uma coisa que poderia ser feita, poderia atingir o nível que a gente obteve na ressonância de Schumann, né, em 2014, com algumas melhorias, mas vai demorar 1000 anos para isso acontecer. Ou seja, teste em laboratório, o potencial é bem baixo. Bem baixo. Fenômenos terrestres, né, como a ressonância de Schumann, como efeitos como o campo geomagnético, etc. Eles são bons, eles vão ter limites melhores do que a parte laboratorial, só que eu acho que o fato de você ter medidas que são grosseiras limita o potencial. Você vê, a ressonância de Schumann, a gente usou uma incerteza na frequência que é da ordem de Hertz. A frequência que a gente mede é 8 Hz. A incerteza de 1 Hz é mais de 10%. É muito grosseiro. Então, eu imagino, e a mesma coisa olha para o campo geomagnético. Você pode medir com uma precisão maravilhosa, mas o campo geomagnético ele muda, ele tem uma variação natural muito grande. Então, acho que o potencial é baixo. Entende? Onde é que eu acho que tem o maior potencial? Astrofísica e cosmologia. Radiação quântica de fundo, timing de pulsar, coisas desse tipo. Quanto maior a precisão e maior a distância, maior o potencial. Então, qual é as próximas coisas que eu estou fazendo como usar, por exemplo? A gente vai olhar a mesma coisa que a gente olhou no efeito Shapiro, só que a gente vai tentar ver quais são os observáveis em lentes gravitacionais. Porque, da mesma forma que você vai ter um time delay, você vai ter um efeito de você aumentar o desvio gravitacional, por exemplo, que o Assuori já fez várias vezes. Ou seja, a massa do fóton ela vai interferir como que é observado numa medida típica de lente gravitacional. Então a gente vai ver qual é o efeito. E a gente vai tentar usar a estatística para poder obter algum tipo de limite. Isso a gente está fazendo devagarzinho, o Zar vai talvez desenvolver um aluno e, enfim, quando tiver resultado a gente apresenta. É isso. Obrigado. Valeu, Pedro. Quero fazer uma perguntinha assim, digamos, mais motivacional, né? Que um estudante poderia fazer, como esse seminário está sendo gravado e assistido, muitos estudantes do Brasil fora, né, pelo site. Todo mundo? Assistiu também. A questão é, se um estudante pergunta, ou qualquer pessoa pergunta, ok, na eletrodinâmica, aquela ideia, a massa do fóton é zero, que funciona muito bem, o grau de precisão é uma parte de 10 trilhões. E aí a pergunta é, em física nada é zero exatamente, tem sempre um limite superior. Qual a motivação que você dá para tanto envolvimento de tentar detectar o limite superior da massa do fóton, sendo ele tão pequeno que 10 a menos 18 megavolts são 10 a menos 53 quilogramas. Né? Então, assim, como você justificaria tanto esforço para tirar esse limite superior que é quase nulo?
O que está por trás disso tudo? É só uma curiosidade científica, uma mera exploração científica, ou você esperaria alguma consequência física mais relevante? Para mim, pessoalmente, é uma curiosidade científica. Eu acho interessante, mas eu acho que são uma grande base do seguinte. Eu pensei no começo. Primeiro que a relatividade é baseada no limite sem massa. Então você tem uma massa, não vai estragar a relatividade especial, mas vai modificar. Então quer dizer, toda a estrutura do grupo de Lorentz, aquela história da base teórica de teoria de campo, se existe uma massa, ela vai ser muito pequena para não vai fazer grande diferença, mas ela tem que ser adaptada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se o fóton tem uma massa, tem que ter algum mecanismo para dar massa. Ou seja, você tem que ter algum tipo de acoplamento, algum campo mais fundamental, um Higgs, um Stuttgart, um Calvin-Ramon, alguma coisa por trás para poder gerar essa massa. Ou seja, uma física nem no modelo padrão, provavelmente. Exatamente. Ou seja, isso aí, na verdade, não é só um limite na teoria clássica de Maxwell, é um limite, é quase um teste para o mecanismo de geração de massa. Ou seja, o que pode ter além do modelo padrão que gera uma massa por fóton, que tipicamente é sem massa, porque o Higgs existe sem massa. Eu acho que você respondeu muito bem. Na minha opinião, eu penso como você, eu acho que seja uma mera curiosidade científica. Eu acho que, toda busca de ciência tem sempre uma curiosidade por trás. Mas mais do que isso, eu acho que a gente está tentando buscar, eventualmente, se a gente tem uma pequeníssima massa por fora. Ok, ela está acertada. Eu tenho que buscar algum mecanismo, certamente não está no modelo padrão. Então isso pode ser também, digamos, uma direção que você pode seguir. Buscar fisicamente o modelo padrão no Atlas, no CNS, no NHCD, no NHC, mas você também experimentos laboratórios, experimentos de astrofísica, poderiam praticamente indicando como você falou, um mecanismo de massa que geraria essa pequeníssima massa, e que então estaria também dando alguma dica do que pode ser uma física além do modelo padrão. É dimensão extra, é supersimetria, é efeito quântico da gravitação, é um novo Higgs que está circulando. Então, eu acho que é importante esse tipo de física, né? Mais do que uma mera curiosidade científica. Não, em torno de uma escala. Exatamente. Uma nova escala, seja lá o que for. Não, e tem outra coisa, se você tem um mecanismo de geração de massa, você tem um campo novo. No mínimo novo, vamos dizer. Exatamente. Então, ele vai gerar massa por fóton. Só que esse não vai ser um efeito, ele vai ter efeitos colaterais. Ele vai, por exemplo, ele vai se acoplar com o ferro. Se ele tem algum campo novo que se acopla com o ferro, o decaimento do ferro não vai mudar. O tempo de vida vai mudar. Ou seja, você vai ter um canal de decaimento, por exemplo, diferente. Então, você tem, vamos dizer, um muon. Você mede o tempo de vida do muon. Sei lá, não sei quantos microsegundos. Se você tem um campo novo que se acopla ao muon, você vai ter uma redução ou um aumento desse tempo de vida. Então, a física das coisas que a gente mede no dia a dia normal, elas vai ter uma implicação. Porque não pela massa de fóton em si. Isso realmente não vai fazer diferença na prática. Mas se ela existe, alguma coisa está gerando e essa coisa vai estar acoplada com a matéria, vai estar acoplada com o setor de calibre do modelo padrão. Então, vai ter consequências fora do mundo da massa do fóton. A massa do fóton não é a parte mais importante da massa do fóton. O que é importante é o que vem junto dela. Perfeito, eu acho que isso você está na direção certa. Eu estou falando isso porque é instrutivo para os estudantes, né? Assim, que estão assistindo, que às vezes percebem, mas porque sobretudo porque a gente discute a teórica, porque investir tanto tempo e tanto esforço em algo que praticamente é zero. Não, porque você tem um mundo que esse é o portal de uma nova física. É um sinal pequeno, que tem coisa por trás, mas é um sinal muito sutil. Acho que ficou claro. O Pedro, uma perguntinha assim, de curiosidade, essa curiosidade. Se, por exemplo, existem várias possibilidades de mecanismo de massa por fóton. Por exemplo, a senhora, nós já estudamos, a senhora trouxe essa ideia do Podolsky, por exemplo. Você pode ter massa devido à função de derivados superiores. Então, você ganha uma massa invariante de Gauge, que não é de Broglie própria, sem quebrar a simetria alguma. Ok, você tem um mecanismo disso, mas você também pode ter mecanismo de acoplamento a campos tensoriais, tipo Calvin-Ramon. Aí, por exemplo, até que ponto esses resultados podem ser sensíveis ao mecanismo específico de massa? Eu acho que eles são pouco sensíveis. Ou esses são pouco sensíveis. Esses aqui, né? Por exemplo, onde é que a gente vai ter exatamente isso? Vamos imaginar que o campo de Calvin-Ramon gere a massa do fóton. O campo do Calvin-Ramon vai ter outros acoplamentos. Vai se acoplar, por exemplo, com o ferro. Então, a gente achou, até com o Hakim, com o Zarco, a gente colocou um artigo recentemente sobre isso. Calvin-Ramon acoplado com ferro. O que acontece?
isso vai ter implicação cosmológica, porque ele vai para a matéria escura, principalmente. Né? Você vai ter, na história do universo, vai ter algum momento onde as espécies vão começar a mudar e elas se congelam em certo momento. Esse momento do congelamento depende das taxas de decaimento, por exemplo. Se você tem um cobre harmônico, se tem algum outro campo que se acopla, no caso do fóton, mas que se acopla também com o férmio, todas as espécies vão estar sujeitas à ação desse campo. Então, as taxas de decaimento vão ser diferentes, as taxas de aniquilação vão ser diferentes. Produção. Ou seja, toda a dinâmica da nucleossíntese, por exemplo, vai mudar. Ou então, se você olhar outra coisa, esquece o universo, olha LHC. O teu Z decai em 95 mil produtos, dependendo dos canais, com diferentes probabilidades. Se você tem um campo novo que se acopla ao fóton, o fóton ele vem do SO2-1. Ou seja, ele vai se acoplar de alguma forma com a intercarga, vai se acoplar com os dois pontos. Então ele vai ter, necessariamente, em algum momento, um impacto no tempo de vida do Z, por exemplo. Então se o Z decai em, sei lá, 10 a menos 7 segundos, pode contar. Se tem uma partícula nova, ele vai mudar esse tempo de decaimento. Ou seja, é indireto. Esses experimentos, eu acho que não vão ter nenhuma fundo, eles vão ter nenhuma sensitividade para o processo de geração. Mas é um efeito colateral, como eu disse, vai acontecer em outro momento, mas não desse. Obrigado, Pedro. Mais alguma pergunta, gente? Pedro, é muito interessante o seu cenário. Estou tentando entender como é que você usaria lente gravitacional para fazer essa medida. Eu vou te dizer por que eu estou pensando nisso. Você colocou cosmologia, né? Existem time-delays muito bem medidos hoje em dia para alguns tipos de sistemas de lente gravitacional, né? E a gente usa isso, as pessoas usam isso para tirar H0, que já é um problemão na cosmologia, né? E até na cosmologia a gente vê essa modelagem muito bem feita, mas assim, todo modelo de massa da galáxia mexe com o valor de H0. Né? Então, assim, a medida que você está tentando tirar é muito difícil, pelo menos me parece muito difícil. Então, como é que você acha que isso pode ajudar? Eu acho que é uma medida que pode estar comprometida por causa da distribuição de massa da matéria ali. Ou, se você estiver pensando em microlensing da galáxia, aí é outro caminho também. Não sei se é isso. A minha ideia original desse trabalho do Shapiro não foi o Shapiro. O que eu queria fazer no começo era calcular a interferência de lente gravitacional. Tem um Sol, por exemplo, uma fonte atrás, um raio vem por aqui, outro vem por aqui, eles interferem. A minha ideia era isso, fazer alguns experimentos de interferometria, só que em escala sistema solar, vamos dizer. Acabou que eu achei esse termo de log, eu falei para os nossos estudantes, eu errei em algum lugar, porque eu nunca vi um log nesse termo. Mas o log existe, é o Shapiro. Aí a gente acabou indo para a direção do Shapiro. A parte gravitacional, a minha ideia original, como eu disse, era fazer interferência. Só que a gente conversou com o Ribamar pela UFRJ e ele falou que provavelmente a interferência é muito, muito difícil. Porque os raios, na verdade, não convergem no mesmo ponto, então fazer interferometria é complicado. Mas ele falou que talvez a esperança seja, pelo fato de você ter mesmo sendo uma variação do modelo, né, natural, você pode ganhar um pouquinho vamos dizer, de wiggle room, né? Pelo fato de você ter estatística. Então você faz um ensemble grande e você consegue talvez balancear melhor os erros e as incertezas de modelo para ter um resultado que seja mais robusto que esse do Shapiro. Eu não estou esperando que chegue no limite 10 anos 15, 10 anos 18, isso não vai acontecer. Mas você pelo menos vai ter uma robustez que eu acho que vai ser maior do que essa. E como você disse, eu não sou especialista em lente gravitacional, é até bom que esteja. Porque a gente está tendo essa dificuldade, a gente está querendo tentar ver se isso é um caminho bom. O Ribamar acha que não é impossível, mas como você falou, a gente tem que lidar com as incertezas do modelo, da modelagem da lente. A gente não sabe. Só isso que eu te perguntar, você disse que a dificuldade então é dependência em modelo, esse que é o ponto. Se você está falando de um time delay galáctico, né, que é uma galáxia que faz a lente, você tem toda uma modelagem complicada, não só da galáxia, eventualmente até os subálons de matéria escura da galáxia podem ter alguma influência, porque a precisão que o pessoal tira do time delay é bastante alta. E tem a própria, né, certeza que você tem a valor da coisa de Hubble, né? Se você mexer na coisa de Hubble, talvez você também mexa nisso. Eu falei que talvez em coisas mais próximas, você não tem a tecnologia, como
microlensing, estrela, alguma coisa. Fora da Terra, mas não galáctica. Não extragaláctica, E não extragaláctica. ainda na galáctica, você tem alguma facilidade, né? O LSST, ele vai ver o céu grosseiramente uma vez a cada 7 dias. Ele vai tirar medidas de fotometria até a alta magnitude. E espera identificar muitos eventos microlensing, talvez seja um caminho. Eu concordo. A minha esperança era fazer isso com o Sol, justamente para remover todas essas dificuldades com a distribuição de matéria. Vai ter problema com a questão do plasma, mas acho que isso é mais ou menos tranquilo. Mas, se for possível usar microlensing, é com fontes pontuais, né? Isso, que aí fica muito mais fácil. Pois é. Não, esse que eu queria dizer com lente gravitacional nesse caso. Eu não estou nem pensando em cluster, porque obviamente é mais complicado. Mas a gente tem que primeiro avaliar, na teoria da lente gravitacional, onde é que a massa aparece. Dependendo de onde aparecer, já está de cara que não é viável. É isso que a gente não sabe ainda. A gente está bem no começo, tentando só ter um feeling do que mudaria. E aí a gente vai partir para onde para o microlensing. E nessas de laboratório, então, você acha que no teu tempo de vida não tem expectativa de aumentar a ordem de grandeza suficiente para... Acho pouco provável. Bem pouco provável. O melhor limite de laboratório que eu acho que existe, ele foi feito com toros, tipo uma bobina toroidal, que eles calculavam qual era o torque. Porque quando você tem massa, você pode gerar um torque espontâneo. E eles calculavam isso. Só que o problema é que para você calcular o torque espontâneo, você tem que saber qual é o valor do potencial vetor local. Eu não faço ideia de como se mede o potencial vetor. E acho que eles também não têm. Porque eles fizeram uma aproximação que na verdade era vagabunda. E mesmo uma aproximação vagabunda, eles chegaram no limite razoável. Só que a dificuldade experimental é como é que você mede esse tipo de coisa com a precisão que você precisa. Porque você não vai ter nenhum benefício de distância, não vai ter benefício de frequência, não vai ter nenhum benefício. O único curinha na tua mão seria a precisão da medida. E essa precisão não é grande o suficiente. A mesma coisa, vai para a espectroscopia. Se você botar massa no fóton, qualquer transição atômica vai mudar. Só que é impossível. Mesmo se a maior precisão do mundo é 14 casas decimais, é difícil. Mais alguma pergunta para o Pedro? Bom, vamos agradecer mais uma vez então.